pessoal, graça e paz vos sejam multiplicados. Deus abençoe muito a sua vida. Você está no meu canal. Meu nome é Luana, para quem ainda não me conhece, e nós estamos na série Meditações. Neste mês de dezembro, nós estamos estudando, meditando, lendo o livro de Provérbios, cada dia um capítulo, para que nós possamos nos tornar mais sábios e nos achegar mais perto de Deus pela sua inspiradora palavra. Nesse momento eu quero te convidar a nós fazermos a leitura de alguns versículos do livro de Provérbios, a qual nós vamos estar meditando. E durante a nossa meditação, eu quero contar uma história que está na Bíblia Sagrada para que a gente possa ter como exemplo para este capítulo de hoje que nós estaremos lendo. Amém? Lembrando que aqui nós lemos apenas alguns versículos, mas nós estamos comprometidos em ler todo o capítulo durante o dia. Amém? Então, aqui no capítulo 13 de Provérbios, eu quero estar lendo com vocês o número 3. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. E o versículo 9. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. E o versículo 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Bom, esses 3 versículos, nós lemos no capítulo 13, lembrando que esse capítulo todo, do capítulo 13, encontramos vários conselhos, diversos conselhos que nós precisamos colocar em prática para que cada dia mais nós possamos desenvolver o fruto do Espírito e nos tornarmos cada dia mais sábios pela vontade do nosso Deus. Então, esses versículos que nós estamos estudando é para nós colocarmos em prática e sermos muito abençoados pelos conselhos de Salomão através da unção do Espírito Santo. Nesses 3 versículos que nós lemos, eu queria contar uma história para vocês, tá? Ela se encontra no livro de 1 Samuel 25, e vai falar de uma mulher chamada Abigail, do seu marido chamado Nabal e do rei Davi. Então, em um determinado momento, Davi estava ali fugindo de Saul, Saul estava ali desesperado, querendo matar Davi, porque sabia que Deus tinha um propósito, que Deus tinha ali algo na vida de Davi, e ele estava fugindo de Saul. E quando ele estava fugindo de Saul, em algum momento, ele se encontrou com os funcionários de Nabal. E os funcionários de Davi cuidaram das ovelhas de Nabal. Cuidaram ali dos animais, cuidaram deles no meio da noite, Ficaram ali com eles e não fizeram mal e não deixaram também ninguém fazer mal. Naquela época tinha muitos ladrões que iam para roubar, os pastores, os animais, que ia para fazer ali destruição. Mas os homens de Davi cuidou dos homens de Nabal e cuidou ali para que nenhum animal fosse roubado, que aqueles homens pudessem ali apacentar aquelas ovelhas, e dar tudo certo. E Davi, fugindo de Saul, teve um momento que ele ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, ou seja, era um momento de festa. E Davi mandou alguns mensageiros ali até Nabal a dizer-lhe: olha, Nabal, quando você estava, os seus funcionários estavam pastoreando, levando as ovelhas, para pastos verdejantes, para chegar até um ribeiro com água saudável. Eu e os meus homens, nós cuidamos dos seus animais, cuidamos dos seus homens, e agora eu venho pedir para que o Senhor Nabal nos alimente. Então, que o Senhor nos dê alimento, porque está tendo uma festa, porque vocês estão tosqueando as ovelhas, visto que Nabal não era um homem pobre. Lá no versículo diz que ele era um homem com muitas riquezas, mas era um homem mau, era um homem estúpido, bruto, e ele teve a pior decisão da vida dele. Ele ali falou para Davi: não vou dar nada para ninguém, tudo é meu e eu não estou preocupado com Davi, eu nem sei quem é Davi e eu não estou nem aí se cuidou ou deixou de cuidar dos meus animais, dos meus homens, eu não vou dar comida para você e para os seus homens. Tudo bem.
Aí os homens de Davi, né, foram levar a resposta até Davi, e Davi ficou muito chateado, falou assim, como pode, né, um homem ali tá com muitos alimentos, pode nos favorecer de alguma forma, e mesmo que ele não queira assim nos favorecer, mas pelo menos se lembrar de que nós cuidamos dessas ovelhas, que nós cuidamos dos homens dele, para que não houvesse roubo, para que não houvesse perda, e agora ele está se recusando a nos alimentar, e Davi ficou muito furioso, muito furioso. E Davi falou assim, olha, hoje eu mato toda a família de Nabal, não vai sobrar nem um homem, porque ele não quis me ajudar nessa caminhada. Nabal era um homem ruim, era um homem mau, era um homem arrogante, um homem que confiava nas suas riquezas. E aqui, no conselho de Salomão, ele fala aqui no versículo que nós lemos, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. E Nabal, ele não teve esse conselho para ele, né? Ele falou demais e ele usou as palavras erradas, ele usou ali os argumentos errados, né? Ele tomou uma decisão errada, não foi uma decisão sábia. Mas Nabal tinha uma esposa sábia. Além de muito bonita, ela era muito inteligente e era uma mulher sábia. Quando Abigail ficou sabendo disso, quando os funcionários de Abigail foi contar para ela tudo o que tinha acontecido, Abigail ficou, né, falou assim, olha, calma, já vou resolver essa situação, porque ela tinha uma palavra branda, ela era sábia. E ela pegou ali vários alimentos, pegou várias coisas para levar para Davi, para os seus homens, pegou ali os seus funcionários e falou assim, vamos junto comigo. Foi até Davi, chegou, se ajoelhou, falou assim, bendito seja Davi, que Deus tem favorecido, e usou umas palavras sábias, né, revertendo tudo aquilo que o marido dela havia dito contra Davi. E ali ela falou assim, olha, perdoe o meu marido, perdoe que o Senhor não tenha por culpado todos os inocentes da minha família, porque a culpa é minha. Eu não estava em casa para receber os teus homens. Ela tomou para si, né, ali a responsabilidade de cuidar da sua família, que propriamente não era dela nesse momento, era do marido, era de Nabal, mas ele não se importou com a sua família, não se importou com o que Davi poderia fazer, ele simplesmente agiu com ignorância. E o que nós temos visto nesses versículos de Provérbios? Estamos dizendo que o ímpio, ele não sabe como agir, e logo a sua vida é ceifada, porque ele é pego nas suas próprias palavras. Mas Abigail, a Bíblia diz lá que era uma mulher sábia, uma mulher inteligente, correu ao encontro de Davi, falou, Davi, não leve em consideração tudo o que o meu marido falou, aqui está os alimentos, aqui está a água, aqui está a bebida, eu vou cuidar de vocês, esqueçam o que meu marido fez e não tenha por culpado todos os inocentes da minha família. E Davi se agradou muito daquela decisão sábia daquela mulher, né, de trazer aquela resposta rápida, né, porque Davi já estava a caminho da sua casa, né, Davi já estava na estrada com seus homens, mas ela também foi bem rápida, ela não ficou esperando, ela, né, não foi preguiçosa. Aqui um dos versículos nós vamos ver também a respeito da preguiça, de maneira alguma, ela foi rapidinho, juntou as coisas, juntou seus servos, falou, vamos ao encontro de Davi, e ali ela conseguiu, né, trazer uma calmaria ao coração de Davi. No versículo 9 vai dizer assim, os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. Aqui fala o homem correto, mas a gente pode dizer o homem e a mulher, que é correto, que segue a Deus, que segue a justiça. Olha, fica tranquilo, porque é uma luz brilhante, porém os maus é como uma vela que vai se apagando. Abigail nesse momento foi uma vela brilhante, foi uma luz brilhante para toda a sua família, para toda a sua casa, para os seus funcionários, e ela foi essa luz, ela foi uma mulher sábia, e ela correu e iluminou o coração de Davi, e ela foi uma mulher sábia, ela foi uma luz brilhante no meio de trevas, ela correu até Davi e ali trouxe calmaria ao coração de Davi. Porém o seu marido, como era diz, né, que os homens maus são como uma vela que está se apagando, foi justamente isso que aconteceu com Nabal. Lá em 1 Samuel capítulo 25, eu queria só deixar aqui algumas falas da mulher dele, de Abigail. O versículo 25 do capítulo 25 de 1 Samuel vai dizer assim, por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Então Abigail vem
na fala dela ali, quando ela leva os mantimentos para Davi, ela fala assim: olha, não dê ouvidos ao que Nabal falou, porque ele é um tolo. Então aqui estava se apagando a luz de Nabal. No versículo 31, ainda, né, na fala dela, ela diz assim: e quando isso acontecer, ou seja, quando Deus cumprir todas as coisas na vida de Davi, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Uma mulher sábia, uma mulher que soube ali livrar a sua casa da morte, livrar a sua família da morte, e ela ainda já pensou no futuro, falou: Davi, quando você cumprir, quando Deus cumprir na sua vida tudo que ele tem falado, você lembra de mim. Então ela já deixou ali uma sementinha plantada. Ela era uma mulher sábia. E no versículo 35 vai dizer: então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Então, depois de toda essa sabedoria, essa dinâmica de Abigail, de se colocar como responsável pela sua família, né, e de mostrar a luz que brilhava na vida dela, Davi falou assim: volta para casa, porque eu vou fazer o que você quiser. E ali apagou então a ira de Davi, ficou tudo bem. Davi voltou para casa, para o lugar onde ele estava. Abigail voltou para sua casa. Quando ela volta para sua casa, ela encontra então o tolo do seu marido, o mal do seu marido, o ímpio. Ela vê ele todo alegre, bêbado, se banqueteando como um rei. E aí o que ela faz? Como uma mulher sábia, ela se cala e ela não fala nada até o outro dia, porque ela sabia que se ela falasse naquele momento não ia adiantar nada. E aí, quando no outro dia ele desperta e ela vai contar para ele o que havia acontecido, veja o que acontece. Ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Então, a luz de Nabal foi se apagando, porque o coração dele era mau, o coração dele não soube ser generoso, né, para ajudar ali Davi, que estava fugindo, mas Deus tinha promessas na vida de Davi, não foi generoso, Nabal não foi generoso, não foi grato a Davi pelo cuidado que os homens de Davi teve com os homens dele e com os seus animais. Então ele não foi generoso, ele não foi grato, ele foi um homem mau. Então a luz da sua vela foi se apagando, como Salomão já diz aqui nesses sábios conselhos. E aí, para a gente encerrar, nós escolhemos o versículo 13 para a gente encerrar. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Então Nabal, ele escolheu não seguir o bom conselho. Qual que são os bons conselhos? Né? A generosidade, a gratidão, né? A amabilidade, a bondade. Não, ele decidiu ser mal, um tolo que ele é, ser um ímpio. E aí Abigail decidiu então tomar as rédeas da situação, ser responsável pela sua família, né? Ser sábia e edificar toda a sua casa. Ela fez tudo o que tinha que fazer. E aí o que acontece no final de tudo? Segundo aqui o conselho de Salomão, fala que aqueles que segue os bons conselhos será recompensado. E o que aconteceu com Abigail? Quando Nabal morreu, depois desses 10 dias, né? Deus foi e feriu ele de morte. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, o que ele fez? Vai lá e manda buscar Abigail. Abigail, então, foi mulher de Davi e que foi mulher do rei Davi, se tornou rainha, porque ela seguiu os bons conselhos. Então, é essa meditação que eu queria deixar, os bons conselhos, que com certeza você será recompensado. Assim como Abigail salvou a vida dela, a vida do marido dela naquele momento, a vida dos funcionários, dos filhos, das pessoas que estavam ali, né, aos seus cuidados, porque é bom, né? E foi recompensada, se tornou rainha ali junto com Davi, quando ele se tornou rei. Então fica aqui essa meditação do capítulo 13 com um exemplo bem prático da vida de Davi, Abigail e Nabal, daqueles que seguem os conselhos bons e daqueles que não seguem os conselhos. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa cada dia crescer em graça e conhecimento do Senhor. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que nós possamos abençoar mais e mais vidas. Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus e até mais. Graça e paz.